Polícia Federal prende 2 suspeitos de integrar máfia italiana e apreende uma mala com dinheiro. No Distrito Federal, 11 pessoas são presas em operação que investiga tráfico de armas e munições. STJ confirma a retomada de slots da Avianca pela ANAC. Os slots são os direitos de pousos e decolagens que as companhias aéreas têm nos aeroportos. E o Ministério Público do Trabalho vai divulgar lista com as condenações por trabalho escravo e tráfico de pessoas. O direito de ampla defesa, o contraditório, estão assegurados no processo de inclusão. Olá, boa tarde. A Polícia Federal deflagrou na manhã de hoje a Operação Barão Invisível e prendeu 2 cidadãos italianos suspeitos de participar de uma quadrilha internacional. Sobre esse assunto, agora nós conversamos com o repórter Gabriel Seafrey, que tem mais informações ao vivo sobre essa operação. Boa tarde, Gabriel. Oi, Cadu, boa tarde para você, boa tarde a todos. Os presos fazem parte de um grupo que integra a máfia italiana 'Ndrangheta na América do Sul. Na manhã de hoje, os policiais federais cumpriram 2 mandados de prisão. Os alvos eram pai e filho. O pai já é condenado na Itália a 14 anos de prisão por tráfico e associação para o tráfico de drogas. O pedido de extradição foi feito pelo governo italiano e aceito pelo Supremo Tribunal Federal. As prisões ocorreram hoje de manhã em um condomínio de luxo em Praia Grande, no litoral paulista. Com os 2 presos, foram encontrados veículos, uma mala com dinheiro e espécie, além de 2 pistolas. Cadu, volto com você ao estúdio. Obrigado, Gabriel. Gabriel Seafrey com informações ao vivo aqui no Jornal da Justiça, primeira edição. E a Polícia Civil do Distrito Federal realizou também na manhã desta segunda-feira a Operação Yuri Orlov para desarticular uma quadrilha especializada na venda, aluguel e tráfico de armas e munições. A ação começou cedo e contou com a participação de 100 policiais. Eles cumpriram 14 mandados de prisão preventiva e 15 de busca e apreensão no Distrito Federal e em cidades do entorno do DF. Até o momento, 11 pessoas foram presas e 3 armas foram apreendidas. A quadrilha é acusada de alimentar o mercado paralelo de armas usadas na prática de crimes como homicídios, latrocínios e tráfico de drogas. O juiz Jansen Fialho de Almeida, da 3ª Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, condenou o ex-senador Jim Argelo e o ex-deputado distrital Cristiano Araújo por improbidade administrativa. Os 2 são acusados de irregularidades na concessão de bolsas do Fundo de Apoio à Pesquisa do DF. Os ex-parlamentares foram condenados à perda dos direitos políticos por 4 anos e perda de cargo público. Jim deve ainda pagar multa de 20 vezes o salário que recebia à época das irregularidades. E Cristiano Araújo terá de pagar multa de 50 vezes a remuneração que tinha. Foram condenados ainda o ex-presidente do Fundo de Apoio à Pesquisa do DF, Renato Rezende, e 8 servidores públicos acusados de irregularidades e mais 19 bolsistas que foram beneficiados com recursos do fundo. A decisão é de primeira instância e cabe recurso. De janeiro a maio deste ano, mais de 13 mil audiências de custódia foram realizadas em Cuiabá, no Mato Grosso. O trabalho é acompanhado de perto pelo Conselho Nacional de Justiça. A estrutura física para a realização das audiências de custódia, quando as pessoas presas em flagrante são encaminhadas ao juiz em até 24 horas, foi apresentada à consultora do Conselho Nacional de Justiça. Ela vai acompanhar por 1 ano e meio as ações que são desenvolvidas em Mato Grosso. O nosso trabalho, em princípio, vai ser mais de observação durante o primeiro período, para que a gente possa fazer uma parametrização que está sendo esperada isso em nível nacional. E no sentido sempre de somar esforços, a gente vai também analisar a questão de rede de assistência social local, não é? Para que a gente possa implementar todas as partes do programa. Isso é muito bom porque podemos fazer justamente um alinhamento para a melhora do atendimento ao jurisdicionado. A coordenadora do projeto Justiça Presente do CNJ ressalta que o objetivo é trabalhar em parceria com o Estado. A ideia é ir construindo junto, vendo o que é que pode ser fortalecido e vendo o que é que pode ser melhorado. A audiência de custódia aqui em Mato Grosso começou em 2015. Até maio deste ano, mais de 13 mil audiências foram realizadas. Desse total, 58% das pessoas foram colocadas em liberdade. Desonerando, assim,
o Estado e, da mesma forma, não fomentando essa cadeia de criminalidade, que é o recolhimento de pessoas que não há necessidade de estar ali para serem acabadas sendo recrutadas por essas facções que estão por aí. A Justiça Federal de Santos, em São Paulo, condenou 2 estivadores do Porto de Santos a 5 anos e 10 meses de prisão pelo crime de tráfico de drogas. Segundo a denúncia, os 2 trabalhavam em um navio e agiam juntos para colocar na embarcação 17 quilos de cocaína. Os estivadores foram flagrados pelas câmaras de vigilância da Polícia Marítima. Presidente em exercício do Superior Tribunal de Justiça, ministra Maria Tereza de Assis Moura, nega pedido da Avianca para suspender decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que impede o leilão dos chamados slots. Os slots são os direitos de pousos e decolagens que as companhias aéreas têm nos aeroportos. A Avianca quer vendê-los para as concorrentes. Em vez de permitir a venda, a ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, quer retomar os slots da empresa e conseguiu no Tribunal de Justiça de São Paulo a suspensão do leilão marcado para a próxima quarta-feira. A ministra Maria Tereza de Assis Moura reconhece a existência de interesse público na recuperação da saúde financeira da Avianca, mas entende que a utilização da via suspensiva pretendida pela empresa nesse momento configura interferência indevida em questões complexas relacionadas ao fundo da controvérsia. De acordo com a ministra, essas questões devem ser resolvidas nas instâncias ordinárias e em vias processuais próprias. A Avianca afirmou que, se não vender os slots, será impossível honrar os compromissos assumidos com os credores. E o resultado será a falência. A seguir, o Ministério Público do Trabalho vai divulgar lista de quem foi condenado por tráfico de pessoas e trabalho escravo. Quem for condenado por trabalho escravo ou tráfico de pessoas vai ter o nome incluído em uma lista no site do Ministério Público do Trabalho e qualquer pessoa vai poder acessar esta lista. Até o fim do ano, o Ministério Público do Trabalho vai publicar no site uma lista das pessoas físicas ou jurídicas que tenham sido condenadas pelos crimes de tráfico de pessoas e por submeter trabalhadores a condição semelhante à de escravidão. A criação da lista foi aprovada pelo Conselho Superior do Ministério Público, que estabeleceu 3 regras para a publicação. O expresso reconhecimento da responsabilidade dos réus, condenação transitada em julgado, e o processo não pode estar sob segredo de justiça. A primeira lista deve ser divulgada em até 6 meses. Ela vai ser atualizada nos meses de março e outubro de cada ano. No documento vão estar presentes as condenações em que o órgão tenha atuado no processo judicial. Também será necessária a confirmação pelo tribunal ou órgão colegiado. O prazo máximo de permanência na lista é de 5 anos. A subprocuradora-geral do Trabalho explica que o nome do condenado pode ser retirado se ele assinar um termo de ajuste de conduta ou acordo com a Justiça Trabalhista. Poderá haver exclusão? Poderá. Ela poderá impugnar a inclusão? Poderá. Então, o direito de ampla defesa, o contraditório, estão assegurados no processo de inclusão. E para falar mais sobre o assunto, recebemos aqui nos estúdios da TV Justiça o advogado José Lira. Doutor, antes de mais nada, seja bem-vindo. Muito obrigado pela presença mais uma vez. Boa tarde. Então, vamos começar com uma questão conceitual em relação ao tráfico de pessoas e o trabalho melhor chamado de análogo ao de escravo. Há uma relação de gênero e espécie entre um crime e outro. Perfeito, né? A minha concepção. Boa tarde a todos, mais uma vez um prazer. O tráfico de pessoas, ele é um gênero. Né? Um gênero. Né? O trabalho escravo, ele é uma espécie, é um subproduto da ilegalidade, né? Como teremos outros tipos, né? em que os direitos de personalidade, a vida privada, a honra, a intimidade, eles são violados. Nós poderíamos aqui elencar vários outros tipos também. Nós temos a chamada lista suja, publicada pelo governo federal. É uma coisa complementa, suplementa ou anula outra? Como fica essa questão? Perfeitamente importante, como sempre, é um prazer estar aqui. A lista do Ministério Público do Trabalho, ela vai nos dar,
o direito, como bem disse a subprocuradora, a ampla defesa, o contraditório, ela parte do pressuposto de que o Ministério Público abriu, né, ingressou com uma ação judicial, e essa ação judicial vai dar, evidentemente, por preceito constitucional, o direito que a parte se defenda, né? Ela não se confunde com a lista do Executivo, né? São duas coisas distintas. Uma é o trabalho em condição degradante, violando a convenção da OIT, violando o direito trabalhista brasileiro, né? Outra é essa atitude muito positiva, né, que o Dr. Ronaldo Corrado Fleury, Procurador-Geral do Trabalho, nos traz, né, com essa novidade, né, que deve ser, né, dado dimensão para todos. Já houve até um debate a respeito de conflito de competência em relação a alguns desses crimes, por conta da questão da justiça penal e por conta da questão da competência da justiça do trabalho. Perfeito. Isso pode ser um impedimento na hora de se definir um determinado tipo de condenação que vai ou não para essa lista? Não, eu tranquilamente tenho tranquilidade para dizer, e eu vou ficar sem ser jurídico no artigo 114 da Constituição Federal, a competência em razão da matéria, né? Tudo isso que o Ministério Público do Trabalho está colocando, a competência é em razão da relação de trabalho, né? Então, por ser fruto relação do trabalho, né, literalmente há de ser colocado dentro da Justiça do Trabalho, e não tem como eu deslocar para um crime contra a organização do trabalho, que seria uma questão discutível para ver se eu ingressaria na esfera penal, né? Não, eu estou vendo o crime praticado, que a vítima, né, está dentro do conceito do artigo 114, né? É competente a Justiça do Trabalho para ter o poder normativo. Ela normatiza as relações entre empregado e empregador. O combate ao trabalho escravo e mesmo ao tráfico de pessoas ainda ele é bastante difícil no Brasil. Os dados confirmam isso. Esse instrumento ele pode efetivamente contribuir para se melhorar essas estatísticas? Ele vai ser, cara, mais um dos instrumentos. Veja bem, vamos dizer aqui um dado, e como também estudioso na matéria, eu posso colocar, eu estou falando do terceiro comércio ilegal de armas, né, de produção. Eu tenho armas, eu tenho drogas e eu tenho tráfico de pessoas, né, movimentando 32 bilhões de dólares anualmente em todo o mundo, né? Quer dizer, há de se ter maior controle em cima disso, e outros órgãos do Executivo também devem ser chamados, né, para essa contenda. Doutor, vamos continuar acompanhando, portanto, essa luta que ela não pode acabar. Muito obrigado pela sua participação. Eu agradeço. Boa tarde a todos. Boa tarde, doutor. Motociclistas que trabalham com aplicativos se desdobram para cumprir metas e serem bem avaliados pelas empresas e clientes. Geralmente, com uma jornada exaustiva, eles são considerados autônomos. Para o Ministério Público do Trabalho, existe violação dos direitos trabalhistas deles. Eles não desgrudam do celular. Quando chamam, eles correm para entregar o pedido no prazo e receber uma boa avaliação dos clientes. Eles colocam uma meta para você cumprir, entendeu? O horário de almoço, entendeu? Sempre é 2 horas, entendeu? Então você tem que botar para andar. Se você não botar para andar, você não ganha, entendeu? Incentivo. Então você acaba ganhando menos, entendeu? Os entregadores de aplicativos têm crescido por causa do desemprego e tem sido uma forma de gerar renda. No ano passado, 5,5 milhões de pessoas trabalhavam com entregas de aplicativo, mas os desafios enfrentados por eles na rua são muitos. Um dos maiores, assim, campeões é questão de motoristas alcoolizados. A gente pega muito questão na noite ou finais de semana, que não respeitam, né, o motociclista, então acaba fechando mesmo. E quanto maior for a quantidade de entregas, maior a renda no dia. José Nilton trabalha no delivery há 3 anos depois de perder um emprego e não conseguir uma recolocação no mercado. Ele também trabalha 12 horas por dia para não ser desconectado do aplicativo e conseguir um dinheiro que para ele é razoável. Eu trabalho das 11 da manhã às 11h50 da noite. Então, sobre a renda, eu consigo aí em torno de 80 a 150 por dia.
mas não é todos os dias. De acordo com o Ministério Público do Trabalho, os motoqueiros recebem por corrida e não tem vínculo empregatício com os aplicativos, mesmo tendo que cumprir horário de descanso, metas e aceitar o valor de frete definido pelas empresas. Para o MPT, existe uma fraude na relação de trabalho. Essas empresas detentoras de plataformas e de aplicativos, eles fazem essa conexão entre o trabalhador e o solicitante do serviço. E, em sua maioria, tratam esse trabalhador como autônomo. Dizem que não há vínculo de emprego entre ela e o trabalhador, que eles teriam autonomia para definir se vão aceitar uma corrida ou uma entrega ou não. Por causa dos modelos atuais de relação de trabalho, a lei precisou se adequar e legalizou a possibilidade do funcionário trabalhar à distância. Numa delas, a CLT foi alterada para tratar da telesubordinação, quando o empregado deve cumprir à distância tarefas estabelecidas pelo patrão. A outra mudança foi na reforma trabalhista, que regulamenta a atividade desenvolvida por funcionários que trabalham remotamente. Tanto a telesubordinação quanto o teletrabalho geram vínculos empregatícios. Segundo este advogado, os motofretistas não se enquadram em nenhum desses modelos e, por isso, acredita não haver subordinação. Para ele, essas novas ferramentas devem ser debatidas e os motoboys de deliveries têm que ter uma proteção trabalhista adaptada ao serviço. E é preciso reconhecer a eles direitos, por exemplo, natureza previdenciária, direitos como, por exemplo, um patamar mínimo de retribuição pelo trabalho. Então, esses direitos têm que ser pensados. A falta dessa proteção foi o motivo para o Ministério Público do Trabalho ajuizar 2 ações pedindo o reconhecimento de relação de trabalho entre aplicativos e os entregadores, para que eles não fiquem sem amparo legal. Quando o empregado é transferido de cidade a pedido da empresa, as despesas com a mudança devem ficar por conta do empregador ou do profissional. Veja o que diz a CLT. Cleberson trabalhava em uma empresa de telemarketing como analista de sistemas. A empresa também tinha sede em Goiânia, Rio de Janeiro, Curitiba e Campo Grande. Após um tempo de serviço, a sede em Brasília fechou e a empresa deu a opção para que os empregados escolhessem outra cidade. O analista optou pela capital goiana. A empresa pagou toda a parte de gasolina, se eu fosse de carro, ou também ela tinha a opção de pagar a passagem aérea, se caso fosse decidido o funcionário ir de avião. O artigo 469 da Consolidação das Leis do Trabalho proíbe o empregador de transferir o empregado sem que ele esteja de acordo para localidade diversa da que consta no contrato de trabalho. Além disso, a CLT não considera transferência aquela que não acarreta mudança de domicílio. Vamos imaginar que o empregado trabalhe em São Paulo e seja transferido para o Rio de Janeiro. Neste caso, ele precisa alterar o seu domicílio para o Rio de Janeiro. E aí nós temos caracterizado o conceito jurídico de transferência. O artigo 469 diz ainda que, em caso de necessidade de transferência, a empresa deve pagar um adicional nunca inferior a 25% dos salários que o empregado recebia. Mudar de cidade sempre gera gastos. É comum contratar fretes para transportar móveis, eletrodomésticos e demais objetos. A Consolidação das Leis do Trabalho prevê no artigo 470 que essas despesas ficam por conta do empregador. A alteração do local de trabalho, ela é excepcional. Se essa alteração implicou em acréscimo de despesas, essas despesas devem ser de responsabilidade do empregador, que assume o risco do negócio que explora e, neste caso, responde pelas despesas que forem acrescidas para este empregado. E veja no próximo bloco, na Paraíba, mais transparência e agilidade no pagamento de precatórios. Hoje existe uma burocracia para esses pagamentos e a intenção da gente é que isso fique cada vez mais claro.
Será realizada hoje no Tribunal de Justiça de Minas Gerais audiência para discutir diversos temas relacionados ao rompimento da barragem Córrego do Feijão, em Brumadinho. Entre eles, as dívidas dos agricultores atingidos pelo desastre e a captação de água da região metropolitana de Belo Horizonte. Na última audiência, a Copasa, a Companhia de Saneamento de Minas Gerais, constatou que no ano que vem a região poderá ficar desabastecida. O Ministério Público Federal quer que a Universidade Federal de Goiás suspenda o processo de reavaliação dos alunos que entraram pelo sistema de cotas antes de novembro de 2017. Na época, um grupo de alunos conseguiu entrar nas vagas destinadas para negros e pardos apenas com a autodeclaração. Na recomendação, o Ministério Público Federal reforça a importância da fiscalização e do controle da universidade com relação aos alunos que se declaram negros ou pardos no ato da matrícula. Porém, como este caso aconteceu em 2017, antes de ser criada a Comissão de Avaliação Presencial, o MPF considera que os estudantes já estão em um estágio avançado dos cursos e que essa intervenção poderia atrapalhar na formação dos alunos. Segundo a própria reitoria da Universidade Federal de Goiás, atualmente existem 164 denúncias de alunos que entraram na instituição pelo sistema de cotas de forma fraudulenta. A UFG tem 20 dias para responder se vai ou não acatar a recomendação e que medidas pretende adotar. Na Paraíba, o Tribunal de Justiça do Estado busca, por meio da digitalização, agilizar e dar mais transparência aos processos de precatórios. Representantes do Tribunal de Justiça da Paraíba e do Governo do Estado se reuniram na presidência do TJ com o intuito de avaliar melhores formas de transferência dos precatórios, o contrato de depósitos judiciais e a revisão dos valores de precatórios também foram assuntos abordados durante o encontro. Hoje existe uma burocracia para esses pagamentos e a intenção da gente é de que isso fique cada vez mais claro, como é feito o pagamento, como o recurso chega até o beneficiário, as retenções são feitas de imposto de renda, PB-Prev, então para que todas as informações sejam devidamente registradas, contabilizadas e transparentes. O juiz auxiliar da presidência do TJPB, Gustavo Procópio, ressaltou o empenho da presidência em uniformizar todo o parque tecnológico do tribunal, transformando todos os processos físicos em digitais. Já funciona na plataforma PJE os processos novos, mas a gente tem um acervo ainda de 13 mil processos e se está buscando exatamente essa parceria no sentido de que haja essa colaboração dos atores, sempre haver esse diálogo, essa ideia de se buscar soluções compartilhadas, situações em que todos os atores atuem de forma efetiva. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa tarde para você e até amanhã.